viram José ali sentado cheio de admiração e Maria de olhos contemplativos. Mas não havia instalações luxuosas preparadas para eles, nenhuma mesa posta e sinal algum de pompa real à mostra. 6. Apesar de toda essa humildade e pobreza, não tiveram nenhuma dúvida em seus corações. Aproximaram-se com reverência, adoraram-no e mandaram trazer os seus presentes: ouro, incenso e mirra. Maria e José ficaram muito constrangidos por nada terem a oferecer-lhes, mas os magos alimentaram-se das suas provisões de viagem. 7. O Messias havia completado 8 dias quando os magos lhe trouxeram os presentes. Ao mesmo tempo em que José circuncidava o menino, Maria recebia os presentes. José circuncidara-o de fato segundo a lei. 8. E chamou isso de circuncisão, embora nada fosse subtraído ao menino, pois assim como um ferro que penetra uma chama de fogo, separa mas não a corta, assim também foi a circuncisão do Messias, sem que nada lhe fosse tirado. 9. Nos 3 dias em que os magos permaneceram junto dele, viram as potestades celestes subindo e descendo junto ao Messias, e ouviam o coro dos anjos, que louvavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o céu e a terra estão cheios de sua glória. Foram possuídos então de grande temor, acreditaram verdadeiramente no Messias e disseram: Este é o Rei que desceu do céu e se fez homem. 10. E Perós disse-lhes: Agora eu sei que a profecia de Isaías é verdadeira, pois, quando eu estava na escola dos Hebreus, li Isaías e lá encontrei o seguinte: Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o seu nome é Admirável, Conselho, Deus, Eterno, Herói. 11. Em outro lugar está escrito: Vede, uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o seu nome é Emanuel, isto é, Deus conosco. Mas sendo ele como um homem, e os anjos do céu descendo até junto dele, isso mostra que na realidade ele é o Senhor dos anjos e dos homens. 12. E todos os magos creram e disseram: Este é verdadeiramente Deus, pois, sobre a terra já nos nasceram tantas vezes reis, heróis e filhos de heróis, mas nunca ouviu-se dizer que os anjos desceram até eles. Em seguida levantaram-se e adoraram-na como Senhor e Rei de todo o mundo. Prepararam depois as suas provisões e voltaram para sua terra, pelo caminho do deserto. Capítulo 48. Herodes 1. Há pessoas que discutem sobre onde estava o Messias quando foram assassinados os meninos. Mas está escrito que ele não se encontraria na terra de Judá. Por isso ele foi para o Egito, para que se cumprisse a escritura: Do Egito eu chamei o meu filho. 2. Saibais. Quando o Messias chegou ao Egito, os ídolos daquela terra foram derrubados, caíram ao chão e quebraram-se, para que se cumprisse a escritura: Vede, o Senhor caminhou sobre nuvens ligeiras e chegou ao Egito e os deuses egípcios tremeram diante dele. Ele não voltou do Egito, mas lá permaneceu até a morte de Herodes. Depois deste, subiu ao trono seu filho Arquelão. 3. Lembra-te, irmão Nemésio, de que eu disse que todos os homens, súditos de Herodes, estavam num recenseamento. Este foi completado no prazo de 50 dias. Antes que o recenseamento fosse terminado e concluído, e antes que Herodes o tivesse lacrado e enviado a Roma, a César Augusto, Herodes não procedeu à busca do Messias, e até aquele momento não haviam sido assassinadas as crianças. Foi no decurso daquela movimentação do censo que o Messias nasceu. 4. Passados 40 dias depois do seu nascimento, ele chegou ao templo do Senhor, onde o ancião Simeão, filho de Josué e neto de Josadaque, o tomou nos braços. Nos dias de Simeão ocorreu a volta dos prisioneiros da Babilônia. Ele tinha 500 anos quando segurou nos seus braços o Messias. 5. Então falou o anjo a José: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Quando terminou o recenseamento, os judeus foram liberados, de sorte que cada um pôde voltar para sua região e lugar de domicílio. Então Herodes indagou sobre os magos e foi-lhe dito: Eles voltaram para suas terras. 7. Diante disso, ficou profundamente irritado e mandou de imediato seus emissários com a ordem de matar todos os meninos de Belém e das vilas circunvizinhas. Ao inspecionar as crianças, e não encontrando entre elas João, filho de Zacarias, disse: Realmente, o filho dele reinará em Israel. Pois ele tinha ouvido algo do que fora dito pelo anjo a Zacarias, quando lhe prometera João. 8. Assim, ele mandou um emissário a Zacarias, com a ordem de dizer-lhe: Traze-me João. Zacarias respondeu: Eu sou sacerdote e sirvo no templo do Senhor. Não sei onde estão o menino e sua mãe. Por esse motivo, Zacarias foi morto entre os degraus e o altar. 9. Isabel tomou consigo João e foi para o deserto. Herodes foi imediatamente atingido pelo castigo de Deus. Sem compaixão, caiu doente. Seu hálito era pestilento e seu corpo estava sendo devorado pelos vermes. Assim, ele foi castigado com um tormento indizível.
a ponto de as pessoas não conseguirem mais aproximar-se dele por causa do seu cheiro horrível. 10 Nesse cruel sofrimento, sua alma foi descansar nas trevas exteriores. Mas ainda antes de morrer conseguiu praticar grande maldade, pois ordenara ao seu filho Aquelau e à sua irmã Salomé: tão logo eu estiver morto, sejam eliminados todos aqueles que eu mandei colocar na prisão. 11 Na realidade, ele havia separado uma pessoa de cada casa e posto na cadeia, dizendo: eu sei muito bem que os judeus alegrar-se-ão imensamente com a minha morte. Mas para que eles não exultem enquanto estareis tristes em pranto, todos os encarcerados deverão ser mortos, para que após a minha morte todos guardem luto, embora não o queiram. 12 As suas ordens foram cumpridas. Isso feito, não houve uma única casa em toda Judá onde não reinasse o luto, como aconteceu no Egito no tempo de Moisés. Capítulo 49 Batismo, vida pública e morte do Messias. Quando Herodes morreu e José recebeu a notícia da sua morte, voltou para a Galiléia. Chegando aos seus 30 anos, o Messias foi batizado por João, que esteve toda a sua vida no deserto, alimentando-se de uma raiz, chamada camus, e que era mel silvestre. 2 No 12º ano do império de Tibério, o Messias padeceu. Como podes reconhecer agora, irmão Nemésio, nos dias de Jared, no seu 40º ano, chegou ao fim o primeiro milênio. No 600º ano de Noé, o fim do segundo milênio. No 74º ano de Regu, o fim do seu terceiro milênio. No 26º ano de Eliude, o fim do quarto milênio. No segundo ano de Ciro, o fim do quinto milênio. E no ano 500 do sexto milênio padeceu o Messias na sua humanidade. 3 Saibas também que o Messias em Nazaré viveu no seio de Maria, que nasceu em Belém e foi depositado numa manjedoura, que Simeão segurou nos seus braços no templo de Salomão, que foi criado na Galiléia, e que foi ungido por Maria Madalena. Celebrou a Páscoa na casa de Nicodemos, irmão de José de Arimateia. Foi preso na casa de Anás. Na casa de Caifás foi açoitado com uma cana. 4 Abraçado às colunas do pretório de Pilatos foi flagelado com um açoite. Na primeira sexta-feira, no 14º dia de Nisan, nosso Salvador padeceu. Na primeira hora de sexta-feira, Deus formou Adão do barro, e na primeira hora de sexta-feira o Messias recebeu a cusparada dos filhos de Adão. 5 Na segunda hora de sexta-feira, reuniram-se os animais selvagens, os animais domésticos e os pássaros ao redor de Adão, e ele deu-lhes o nome, enquanto eles curvavam a cabeça. E na segunda hora de sexta-feira, congregaram-se os judeus contra o Messias, rangendo os dentes contra ele, segundo a palavra do piedoso Davi: touros grandes me rodearam, bois gordos me cercaram. 6 Na terceira hora de sexta-feira,